Bom dia! Como vai você? Espero que esteja maravilhosamente bem. Como foi a virada do ano para vocês? Para mim foi maravilhosa. Nossa palavra de hoje, nós vamos falar sobre Tiago 1,13. Quando posto à prova, ninguém diga: estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ele a ninguém. Nós vamos estudar sobre essa palavra, né? Para que nós venhamos entender, né, que não é culpa de Deus os desastres, as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, né? E é errado a gente falar essa é a vontade de Deus. Eu mesmo falo muito isso, né? Agora que eu tô aprendendo aqui na palavra do Senhor, eu não vou dizer isso mais, né? Porque as consequências acontecem, mas nem sempre é a culpa de Deus. Aliás, nunca é a culpa de Deus, sempre é o resultado do que nós praticamos, né? E diga mais, como foi a sua virada? Você passou em casa, passou em família, passou na casa de amigos, na igreja? Como foi? Diga aí, teve experiências boas? Nós começamos o ano com muita emoção, com Deus no coração. Nós oramos, né? Os 20 minutos que antecederam a meia-noite, a igreja toda orando, toda buscando a presença do Senhor. Eu fiz algumas gravações lá, mas no finalzinho, eu e a minha cunhada foi correr para abraçar, né, a minha irmã que foi consagrada diaconisa ontem, meu cunhado consagrado a diácono. Nós ficamos muito felizes com a consagração deles, né? E a gente foi correr, o telefone caiu, virou, e eu tive que interromper a live. Ai, Jesus, mas eu já providenciei um pequenininho tripé baratinho, sabe? Para não acontecer isso mais, para poder gravar os vídeos com mais qualidade para vocês, né? Para nós. E vamos que vamos, né? Vamos à nossa palavra do dia, vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Vamos lá, a nossa palavra está aqui. Vamos pegar uma. Eu amo porque é como se Deus falasse comigo, o próprio Deus, né? Falasse comigo através dessas cartas, que são passagens bíblicas, que essa de hoje está em Deuteronômio 31, 8. Deuteronômio 31, 8. Vai nos dizer o seguinte: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixarás, nem te desampararás. Não temas, nem te espantes. Olha que mensagem maravilhosa para esse primeiro dia do ano, né? Onde nós estamos com expectativas de melhoras, de acontecer coisas boas na nossa vida, né? Como Deus, ele é maravilhoso. Então Deus diz aqui, ó, o Senhor é aquele que vai adiante de ti. Então este ano o Senhor já está adiante de nós, né? Não nos deixará em momento algum, nem nos desamparará. Essa é uma promessa de Deus para nossas vidas. E ele diz: não temas, nem te espantes, porque ele é conosco. Que palavra maravilhosa, né, gente? Ah, como é bom o Senhor poder falar diretamente com a gente, através da palavra dele, através da Bíblia. Que maravilha, né? Você já tomou água hoje? Tô com muita sede hoje. Meus amores, eu quero mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui 2 volumes que fala sobre as profecias de Isaías. Fala sobre todas as profecias. Então, nós vamos estudar também com estes livrinhos, né? Este ano vou fazer um segundo vídeo, né? Estudando as profecias de Isaías, que são maravilhosas, né? Este ano eu quero pegar firme no meu estudo bíblico. Ontem, o nosso lindo presbítero, né? Maravilhoso, irmão, que é exemplo, é coluna
né? Ele é o vice-pastor, ele é coluna naquela congregação ao qual eu participo, né? Ele fez uma brincadeira espiritual, fazendo perguntas, né? Sobre a palavra de Deus, sobre Novo Testamento, né? Ele tirou perguntas de todo o Novo Testamento. E nós, mulheres, tivemos uma dificuldade tremenda para conseguir responder, porque não estávamos preparadas o suficiente. Eu estudei o ano passado todinho para essa prova, né? Para essa avaliação, mas não fui muito bem sucedida, não. Errei muito, acertei uma, mas era fácil, muito fácil, né? As duas que eu acertei, mas Deus é maravilhoso, né? Então eu tenho esse ano todinho para me dedicar mais à palavra do Senhor. E vamos que vamos. Vamos ler novamente aqui nosso texto de hoje. Ele está em Tiago 1:13, que vai nos dizer o seguinte: quando posto à prova, ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado, nem prova ele a ninguém. Então Deus, ele não nos prova. Quem nos prova é Satanás. Ele que quer tirar a prova para ver, né, se nós amamos a Deus de maneira sincera, de todo o coração, de toda a mente, toda a alma, todo o corpo, né? É ele que tem essa vontade de provar que nós não adoramos a Deus por amor, nós adoramos por interesse no que Ele nos proporciona. E nós, quando defendemos a palavra do Senhor, não deixamos o inimigo falar palavras horríveis ao nosso coração, nós estamos demonstrando que somos fiéis a Deus e que não importa a provação que vier, não afastaremos da presença de Deus, que é o nosso escudo, a nossa proteção. E aqui, ó, é nossa arma principal, né? Com essa arma aqui, nós estamos preparados para toda boa obra do Senhor e ser bem-sucedido nas nossas vidas. Então, vamos para nosso texto? Vai nos dizer o seguinte: Deus se importa conosco? É uma pergunta, já começa perguntando. Você acha? Deus se importa conosco? Vamos ver a resposta? Infelizmente, muitos acham que não. Muita gente acha, eu no passado falava isso, Deus se esqueceu de mim, né? Eu pecava falando isso, Deus ali o tempo todo do meu lado me protegendo, me abençoando, e quando eu passava por uma prova muito difícil, eu chorava e falava, Deus se esqueceu de mim, só pode, né? Eu joguei pedra na cruz, porque não é possível estar passando por isso. Então eu jogava aquilo a Deus, né? O que eu estava passando, toda a minha frustração, eu lançava sobre Deus, culpando Ele pelo que acontecia comigo. E aí vai nos dizer aqui, né? Por quê? Um dos motivos, né? Nós vamos ver aqui os motivos de por que as pessoas acham que Deus não se importa com elas, né? Um dos motivos é que vivem num mundo cheio de ódio, guerras e sofrimento. E aí a pessoa vai dizer: se Deus de fato se importasse, ponderam eles, né? Vamos pensar. Se Deus de fato se importasse, com certeza impediria tais tragédias. Então é dessa maneira que eu pensava também. Se Deus importa conosco, por que Ele permite tanto sofrimento? Por que Ele permite doenças? Por que de tudo isso eu não entendo, não compreendo, né? Nós viemos nesse mundo para sofrer, por quê? Qual o sentido disso, né? E aqui vai nos dizer: líderes religiosos também os levaram a pensar assim, o que eles muitas vezes dizem ao ocorrer uma tragédia. Quando ocorre uma tragédia, o que a maioria de nós dizemos, né? Quando uma mulher perdeu seus 2 filhos pequenos num acidente de carro, o ministro religioso disse: foi a vontade de Deus, ele precisava de mais 2 anjos.
Clérigos que fazem comentários assim estão, na realidade, culpando a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Então, meus amores, quando nós falamos, essa é a vontade de Deus, eu mesmo utilizava muito isso, né? Ah, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente está levando essa culpa a Deus, né? Ah, morreu porque foi Deus que quis, foi a vontade de Deus que morresse. Gente, Deus não quer o nosso mal. Ele fala que nos quer dar vida e vida com abundância. E nessa terra, ele nos promete para a gente ter o melhor dessa terra. Ele livrou os israelitas, né? Os hebreus lá do Egito, levou para a terra prometida que tinha o quê? Manava leite e mel, uma terra próspera, né? Então Deus, ele quer isso. Nossa caminhada de vida, ao momento que nós nascemos até o que nós morremos, é essa caminhada para a terra prometida. Cada dia que nós andamos, nós caminhamos mais perto da terra prometida. O que é essa terra prometida para nós? É as bênçãos de Deus aqui mesmo na terra. Enquanto nós estivermos aqui, sermos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. E aqui vai dizer: o Senhor Deus nunca causa o mal. Na verdade, longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente. Então Deus, ele não age dessa forma, né? Deus, ele não traz tragédias. Deus, ele não é culpado de acidentes, de doenças, né, que nos ocorrem. Muitas das vezes, tudo que nós passamos é consequência do que fazemos, é consequência do que os nossos familiares antepassados fizeram, é consequência, na parte de doença, da genética daquela família, né? A minha família, ela tem uma predisposição para ser, né, cheinhos, gordinhos igual eu, tenho várias pessoas gordinhas, temos várias pessoas, né, eu convivo com a esquizofrenia e tem outros familiares, né? Outro dia eu fui contar, deu mais ou menos uns 10 que também são cometidos por alguma doença mental, né? Somos afligidos. E eu perguntei para o meu médico se isso era hereditário, era genético. Ele disse que sim, no nosso caso, né? Pela quantidade de pessoas acometidas pela mesma doença, então é algo genético, né? E minha família também tem muita predisposição para pressão alta, né? Eu tinha pressão belezinha, de uns 5 anos para cá, a situação ficou difícil, né? Então, assim, são coisas que vêm, coisas de família. Às vezes a pessoa bebe, os filhos bebem, os netos bebem, isso aí é algo que vai passando de geração a geração e nós precisamos cortar esse ciclo, né? Isso chama orar para quebra de maldição, por tais coisas, né? São maldições nas nossas vidas. Mas vamos aqui alasar o nosso instrumento de sabedoria, a palavra do Senhor. Que maravilha poder ouvir a palavra do Senhor, meditar e sentir a presença de Deus. Gente, ontem eu senti tanta presença de Deus ali naquela congregação, todo mundo feliz, cada um passando por uma luta, cada um orando pelos seus familiares. Teve familiares que estão doentes, estão passando por cirurgia, internados, todos os tipos, né, de situações, mas nós estávamos ali orando e tendo fé que Deus já entrou com providência, porque Deus não faz coisas más, mas ele, a especialidade dele é fazer milagres para aqueles que creem. E a palavra do Senhor, Tiago 1,13, vai nos dizer: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus, além dele não poder ser tentado pelo mal,
ele também não tenta mal contra ninguém. Deus, ele é justo, ele é justiça. Como nós vamos dizer que Deus é justo se ele é imparcial? Mas a palavra vai nos dizer que Deus não é imparcial. Ele trata todos da mesma maneira. E nós vamos ver isso, sabe onde? Aqui, na palavra do Senhor. Ele mesmo vai nos dizer aqui, nós vamos ler aqui, vendo que Deus, ele trata todas as pessoas iguais. Ele ama cada um de uma forma especial, mas trata todos iguais com justiça, né? Com equidade. E vamos lá, vamos ver aqui a situação que Jó passou, né? Jó, ele não sabia de início o que estava acontecendo com ele, né? Por que motivo daquelas provações, né? E aí vai dizer que Eliú, né? Ele acusa Jó de falar injustamente contra Deus, né? Ele fala ali a respeito disso. E vamos ver aqui o que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito deste assunto. Jó 34, do 10, deixa eu ver aqui, do 10 ao 19. Vamos ler para nossa edificação. Gente, quando eu pego a minha Bíblia aqui, pega a sua também. Procura se edificar também, porque quando a gente lê, né? Quando a gente ouve a nossa própria voz, ela grava na mente e fica mais difícil da gente esquecer o que aprendemos aqui. E a palavra vai dizer: portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então está longe de Deus, né? Deus, ele não é maldoso, ele não pratica o mal e nem a perversidade. Que palavra difícil para mim, meu Deus. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então Deus, ele não age de impiedade. Deus, ele é misericordioso, ele é piedoso para conosco. Ele não age com maldade para nós. Pelo contrário, ele nos livra das artes de Satanás. E vai nos dizer aqui também: quem lhe entregou o governo da terra e quem fez todo o mundo, né? Então foi Deus. Deus, ele entregou o governo da terra a seu filho Adão, né? Ele entregou o poder da terra para Adão e Eva para que eles fizessem da terra um paraíso. E quem fez o mundo, ele vai dizer, né? Quem fez o mundo foi Deus Todo-Poderoso. É ele quem fez o mundo, é ele que fez todas as coisas boas. Ele fez um jardim repleto de coisas lindas, frutas deliciosas, animais ali tranquilos, e era uma paz tremenda que existia ali. Então era isso o desejo de Deus para nós. Que nós viéssemos crescer na palavra, que nós viemos crescer naquele jardim perfeito, né? Se não houvesse o pecado, nós estaríamos lá agora passeando, né? Nos divertindo e louvando a Deus, né? Por tudo. Mas, infelizmente, o pecado, ele entrou no ser humano e nós, né, como eu disse, a partir da genética, nós herdamos, né, o pecado de nossos ancestrais. Mas nós podemos mudar isso, sabe como? Aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Automaticamente todo esse pecado passado é eliminado, é esquecido e uma nova história é construída dali para frente. E vai dizer mais aqui a palavra do Senhor: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si
o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? Então, uma pessoa que ela odeia o que é certo, o que é direito, né? Isso se firmaria? Como seria isso? Não pode, não tem, né? Não tem como algo que seja odioso se firmar, porque tudo que é mal cai por terra. Porventura, esse eu já li, né? Porventura, o que odiasse o direito se firma, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso, né? Então, nós vamos condenar a Deus, que ele é justo e poderoso. Nós vamos condená-lo dizendo que essas tragédias, coisas ruins, são a vontade dele, é por causa dele? Não, de maneira alguma. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe, não faz diferença entre príncipes, entre o povo normal, ele não faz diferença entre os ricos, nem entre os pobres, né? Ele não vai ali trabalhar de acordo com a pele, né? Se a pele é escura, se a pele é clara, se a pessoa é magra, se é gorda, de maneira alguma. Deus, ele é justo com todos, de forma tremenda, né? Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. E Deus nos ama de uma forma incondicional. Nós temos que entender isso, que Deus só quer o nosso bem. Deus, ele só faz coisas boas para nós. Vamos ver a prova disso? Uma prova assim eficaz de que Deus ama-nos profundamente. Vai estar a palavra do Senhor em João 3,16, que o apóstolo vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou de uma forma que nós não podemos retribuir a ele, né? Porque foi algo assim sem precedentes o que aconteceu. Deus dando o seu Filho amado para que cada um de nós que cresce nele não perecesse, né? Então, não podemos ser provados por Deus, porque Deus, ele vai dizer aqui, ó, quem crê não perece, né? Mas tem a vida eterna. É o que o Senhor quer para nós, vida eterna. Mas aí a gente nos pergunta, então por que tais coisas acontecem, né? E nós voltamos lá em Tiago 1, vamos ler o 13, né? Que fala que Deus não pode ser provado e vai nos mostrar por que nós somos provados. Vamos descobrir? Vamos lá. Tiago 1, 13 vai nos dizer: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E vamos dizer aqui no 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, por nossa causa, né, como eu disse, ou por algo que foi herdado, algo que foi lançado, algo que nós fizemos, né? Isso acontece. Então, nós somos atraídos, né? O pecado, ele nos atrai e nos engoda. O que significa ser engodado? Significa que nós somos... vamos dizer umas palavras bem simples, né?
para que a gente entenda que nós somos envolvidos, né? Nós ficamos pensando naquilo. Vou dar o exemplo lá de Eva. Com certeza não era a primeira vez que ela tinha passado ali e visto o fruto proibido, né? Que a serpente já estava ali olhando ela, porque o inimigo ele fica ao nosso derredor tentando nos tragar. E ele viu que ela tinha um certo interesse, uma curiosidade sobre aquela fruta. Então ela foi atraída e foi engodada quando ela permitiu-se, né, ter uma conversa ali com a serpente, né, e procurar dar uma resposta a respeito daquele fruto. Então ela foi enrolada por ali e através disso ela pecou, porque ela foi engodada. O diabo a envolveu, a iludiu e ela chegou a pecar. E vai nos dizer mais ainda: depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. É o que eu disse, né? Então, Eva, ela desejou, né? Ela foi atraída por aquela fruta e ela se deixou ser engodada. Palavra difícil, né? Ela se deixou se envolver por aquilo. E aí, havendo a concupiscência concebida, ou seja, quando ela comeu daquela fruta, deu-se à luz o pecado. Ali transformou o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, meus amores, às vezes acontece da gente sofrer um acidente na estrada com um carro e você pode até levar à morte. O que acontece? A pessoa assume o risco quando ela corre demais, né? Quando ela ultrapassa em lugares que não pode, quando faz manobras que não deveriam ser feitas e ali acontece um acidente e a pessoa pode até chegar a morrer. Isso é culpa de Deus? Não, é nossa própria culpa. Então, vamos entender que quando nós somos testados pelo que nós fazemos, né? Pelas nossas atitudes que somos testados diariamente. E Deus nos testa? Não. O diabo é que nos testa todos os dias, né? Todos os dias nós lutamos contra o pecado, contra as coisas ruins, né? Contra as hostes de Satanás, contra as coisas ruins desse sistema, que cada dia está mais difícil sobreviver. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar, Deus nos protege e aqui mesmo nós temos uma vida tranquila na presença de Deus. Hoje eu estou muito, muito feliz. Eu já sou uma pessoa feliz normalmente, né? Mesmo quando acontecem as tragédias, a gente sorri e vê o lado bom de tudo, né? Eu cantando para minha pastora querida, pastora Diana, beijo, meu amor. Eu contando para ela, né, como foi o nosso Natal, que 4 carros, né, atolaram lá na estrada. Eu fiquei sentada de fora da casa umas 2 horas, porque a chave da nossa casa ficou com o meu esposo e ele ficou para trás ajudando a empurrar os carros e eu fiquei ali sentada esperando ele. E eu contando para ela e sorrindo. Ela falou: mesmo assim, aconteceu tudo isso e você ainda sorri? Sim. Por quê? Porque tudo coopera para o bem, né? Se eles atolaram lá, é porque tem carro. E se tem carro, é porque é a bênção de Deus na vida da pessoa, né? Se não tivesse essa bênção que é o carro, eles não ficariam atolados, né? Então, quando nós temos bênçãos nas nossas vidas, temos que agradecer, né? Eu preciso trocar um piso na minha casa. Louve a Deus por isso, porque você tem uma casa e vai trocar o piso e vai ficar bonito. Então, nós temos que ver o lado bom da vida, se espelhar nas coisas boas, porque tudo tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Então, vamos nos pautar pelo lado bom e ter uma vida excelente na presença de Deus. Meus amores, quero pedir a vocês, né, que continue
se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando os nossos vídeos, para que mais pessoas encontre essas palavras e se edifique da mesma maneira que nós nos edificamos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e convido a vocês a ver. Hoje à noite eu vou gravar a pregação da campanha na igreja. Se Deus quiser, vou gravar todas as 12 pregações, os 12 dias, né? E eu creio que Deus vai nos abençoar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração. Não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva no meu canal e comente. Tchau, fica com Deus.